Sejam bem-vindos a mais uma edição do Votuila. Já sabe, este programa é da responsabilidade do Tribunal de Contas. O impacto da fiscalização preventiva do Tribunal de Contas no exercício econômico 2020 é o tema desta edição. Muna vutula usiku mukuma kyakeba entimbo za luyalo. Muna vutula ekele kayoluzito lwa tata ekuku kya luyalo. Muna vutula enkumbu za wonso yosonga okieleka muna lunda unzimbu za luyalo. Nzoya lufundiso italanga okuku kya luyalo. Luyalo lua Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. A fiscalização preventiva, ou prévia, como também é conhecida, verifica se os contratos submetidos ao Tribunal de Contas para que sejam visados estão conforme as leis vigentes e têm cabimentação orçamental. A natureza e o volume dos contratos que deram entrada na secretaria deste tribunal é o que vamos saber na peça que se segue. Votuila. O exercício econômico de 2020 foi marcado pelos constrangimentos criados pela Covid-19. O diretor dos Serviços Técnicos do Tribunal de Contas, Dr. José Miguel, diz a seguir quantos contratos foram analisados no ano passado. No exercício 2020, o Tribunal de Contas recepcionou 252 contratos. E para além desses 252 contratos que o Tribunal recepcionou, devemos acrescentar a estes 28 contratos que transitaram do exercício 2019, o que profere um total de 254 contratos analisados no exercício 2020. Todos os anos há sempre um remanescente de contratos que transitam de um ano para o outro. E quando tivemos que analisar, fazer o cômputo geral daquilo que é o exercício do ano, porque as decisões foram tomadas no respectivo ano que nós estamos a analisar, então nós fizemos um pacto de todos os contratos, compactuamos todos os contratos que ao longo do ano foram analisados. Aí ter dito inicialmente que foram os 254 contratos. No pico da pandemia, o Tribunal adaptou-se à adversidade e seguiu em frente. Analisando os contratos que deram entrada na Secretaria, foram maioritariamente empreitadas ligadas ao PIM. As empreitadas dominam, grosso modo, acima de 65% daquilo que são os contratos analisados e decididos por esse tribunal. Seguidamente vêm os contratos de aquisição de serviços e depois temos aquisições de bens. E por último temos os contratos de financiamentos externos que também passam por nós. O escalonamento é mais ou menos por aí. As empreitadas foram de facto os que maior pendor tiveram em termos de números sobre os contratos que foram visados. E aqui com realce os contratos de empreitada que serviram de suporte para o programa de intervenção nos municípios PIM. O PIM representou acima de 65% desses contratos que foram analisados. A responsabilidade da direção dos serviços técnicos não fica pela fiscalização prévia. Mesmo com algumas restrições, o Tribunal de Contas vai fazendo o que lhe compete. Nós hoje, para além da fiscalização prévia que foi feita, que deve ser feita antes de qualquer desembolso, nós hoje temos a fiscalização concomitante. A fiscalização concomitante relativamente a esses contratos visados pelo Tribunal, nós os fizemos hoje pelas condicionantes que nós temos via remota. Porém, nós temos necessidade de quando em vez de nos deslocarmos para averiguar no terreno aquilo que tem sido a execução dessas empreitadas. Temos agido ou levado a cabo essa atividade com recurso a outros entes que geralmente colaboram no âmbito do espírito de colaboração com o Tribunal para que remetam as informações fidedignas daquilo que está a ser feito no terreno e aí, a partir daí, termos feito um juízo. Para além dessa, temos outras empreitadas que facilmente conseguimos acompanhar.
Por exemplo, aquelas empreitadas que estão localizadas, por exemplo, a nível de Luanda, acompanhamos. O Orçamento Geral do Estado é financiado maioritariamente pelos recursos ordinários do Tesouro. Votuila. Vamos à rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuila. O Estado celebra contratos para a realização do bem comum. Sabe quem fiscaliza a execução destes contratos? Votuila. O órgão do Estado que fiscaliza essas áreas, em termos de contas, é o Ministério das Finanças. Votuila. O órgão que fiscaliza é o Ministério das Finanças. Votuila. A entidade que fiscaliza os contratos é o Tribunal de Contas, como órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças públicas. No entanto, existem outros órgãos de controle interno que podem também fazer o acompanhamento da execução destes contratos, como é o caso, a título de exemplos, da MUIGAI, que é a Inspeção Geral da Administração Interna do Estado. Mas importa aqui realçar que, pese embora eles realizarem essas atividades, eles também devem cooperar, é um dever que eles têm, diante do Tribunal, nos termos do artigo 18 da Lei 13/10 de 9 de julho, que é a Lei Orgânica e do Processo Tribunal de Contas. Pronto. Vou aqui adiantar também que o Tribunal de Contas tem a competência de fiscalizar toda a atividade do Estado e demais entidades que possam beneficiar do Orçamento Geral do Estado. Isto tendo em conta a sua jurisdição a nível de todo o território nacional e no estrangeiro. Internamente, como é que tem sido feito o controle da execução dos contratos celebrados entre o Estado e outras entidades? O Tribunal de Contas funciona através de duas câmaras. Temos a primeira câmara, que faz o controle preventivo, e a segunda câmara, que faz o controle sucessivo. E diante desta câmara, nós temos a fiscalização concomitante, que faz o acompanhamento da execução dos contratos em tempo real, durante a sua execução. E também temos a fiscalização sucessiva, que faz o acompanhamento após a execução desses contratos. Votuila. Foi o nosso espaço de interação com os cidadãos. Esteja atento, o nosso próximo entrevistado pode ser o caro telespectador. Votuila. O Tribunal de Contas publica instrutivos que devem ser seguidos à risca pelas entidades fiscalizadas na altura em que submetem os processos para visto a esta instituição de controle externo. A conformidade dos processos é um dos pressupostos para que seja concedido o visto. Votuila. Não existem regras especiais na tramitação processual em sede da fiscalização preventiva, mas os contratos que têm impacto direto na vida dos cidadãos merecem um tratamento célere. O Dr. Emanuel Silva realça que a Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas prevê estas situações. Esses contratos, quando dão entrada aqui no Tribunal de Contas, eles têm um olhar mais clínico, um olhar de maior celeridade. Precisamos entender que as entidades públicas, quando vão tomar decisões, devem atender à celeridade, porque o cidadão precisa daquilo. O país precisa daquele objeto que está a ser edificado, que está a ser executado. Logo, quando chegam aqui no tribunal, embora para a apreciação de um contrato o tribunal tenha 30 dias para que eles sejam normais, e para os projetos especiais, como foi colocado, tem por aí 15 a 10 dias, logo, nós não temos a necessidade de ir a rigor do prazo. É lógico que os tribunais devem respeitar os prazos, mas nós podemos sim, há essa possibilidade, a Lei Orgânica e o Processo Tribunal dá essa possibilidade de darmos um tratamento célere a esses processos especiais do Executivo. Os gestores públicos são cidadãos investidos de poderes para administrar os bens da comunidade com o rigor exigido por lei. Em caso de assinatura de contratos, os gestores devem verificar se as condições são vantajosas para o Estado, que é como quem diz, para os cidadãos. São princípios básicos de gestão
que devem ser respeitados, porque de outra forma poderá ocorrer, numa primeira fase, a chamada responsabilização financeira. Há um princípio jurídico em latim que diz que ignorância legis non excusat, ou seja, a ignorância à lei não te excusa da sua responsabilidade. O gestor público não se pode dar ao luxo de ignorar a lei. A partir do momento que ele está naquela função, ele deve procurar conhecer a lei, as leis que vão dizer respeito aos atos que ele pratica. Logo, todas as ações que o gestor público vai praticando, ela já está determinada por lei. Não existem coisas ex novas aí. Ele só precisa pegar o que está escrito e aplicar. Mas essa aplicação depende muito da nossa consciência. E essa conscientização passa pela economia, eficiência, eficácia e ética. Quando o gestor público opta por esses 4 eixos na sua gestão, naquilo que é a sua atuação pública, ele vai criar benefícios para a nação. Na fiscalização preventiva, nós temos muitas vezes contratos que o procedimento contratual escolhido é um procedimento fechado. E isso vai virando uma prática reiterada, né? O favor do procedimento contratual fechado em detrimento do procedimento contratual aberto. E a lei dos contratos públicos remete para a escolha dos procedimentos contratuais abertos, que são procedimentos que vão facilitar a concorrência. O pequeno e médio empresário, ele só vai conseguir ter o dinamismo do seu trabalho, do seu negócio, se o Estado for o primeiro parceiro dele. E como é que o Estado se torna parceiro dele? A partir da contratação pública. A ética é um pressuposto fundamental na gestão da coisa pública. Sem isso, o futuro de gerações pode ser hipotecado. Os gestores públicos precisam ter a consciência ética na execução dos contratos públicos ou na contratação pública. Porque é o que se diz sempre. O que eu faço hoje como gestor público irá repercutir nas gerações futuras. Aquele ato não fica no dia em que eu pratiquei. Ele vai ecoar ao longo de toda uma geração. Os atos administrativos devem atender à real situação, real interesse coletivo. Eu sou na cadeira de gestor público, mas eu estou a decidir por todos e para todos. É essa a consciência que eu preciso ter. As leis servem para promover uma relação mais justa entre os seres humanos, mas a consciência do bem comum e o amor ao próximo, não estando acima da lei, são fundamentos para a boa gestão dos bens públicos. Votuila. Agora vamos ao glossário de contas. Votuila. Registro de entrada. No registro de entrada geral de processos, deve-se anotar o número de entrada, a data, a referência do processo, o resumo do conteúdo, nome de organismo ou interessado e respectivo destino. Nenhum processo, requerimento ou papel deve ter seguimento sem que nele esteja lançada a nota de registro de entrada, com o respectivo número de ordem. Votuila. Continuamos a apresentar-lhe o Votuila, programa do Tribunal de Contas que vai ao ar às sextas-feiras, 2 vezes por mês, aqui na TPA. Votuila. O Sabia Que desta semana leva-nos a conhecer as competências da Primeira Câmara. Votuila. Compete à Primeira Câmara julgar sobre a concessão de visto ou a recusa de visto de todos os processos sujeitos à fiscalização preventiva, mandar realizar inquéritos ou averiguações a todos os processos relacionados com a fiscalização preventiva, aplicar multas e exercer outras atribuições que a lei assim determina. Votuila. Terminamos mais uma edição do Votuila. Já sabe, temos encontro marcado para daqui a 15 dias. Fiquem bem.